Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa leitura hoje para o devocional está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 16. Diz assim: Não sabeis vós, a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se eu for explicar todo esse texto nos seus mínimos detalhes, naturalmente eu gastaria um bom tempo para fazer isso. Mas eu vou resumir aqui a primeira ideia, a primeira sessão, e vou entrar na promessa de Deus para a nossa vida. O capítulo 5, o versículo de número 20, fala assim: Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Certo? Não podemos fazer confusão com esse texto. Quando nós observamos, fala assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A Bíblia quer dizer que quando não havia lei, quando Moisés não havia estabelecido os mandamentos ou a lei mosaica, as pessoas pecavam deliberadamente e elas não tinham consciência, elas não tinham algo que as orientasse que aquilo que faziam era injustiça. Não é que o pecado aumentou depois da lei. O pecado foi visto, ele foi notado depois da lei. Se você cria regras na sua casa e diz para as crianças: olha, aqui em casa é o seguinte, ninguém vai deixar meia no quarto espalhado, ninguém vai deixar toalha em cima da cama, nós teremos aqui hora de ligar a TV, nós teremos hora de olhar a internet, nós temos horas para sentar à mesa para comer, ninguém come fora da mesa. Todas essas são regras que você cria. Quando essas regras são quebradas ou são violadas, é ofensa. Ofensa a uma ordem, a uma organização. Ofensa ao pai e à mãe que estabeleceram as regras. Não é verdade? Essas coisas podem que venham acontecendo na tua casa há muito tempo. Mas enquanto não se cria normas a serem obedecidas, elas passam desapercebidas. Então, me fala assim, quando veio a lei, a ofensa abundou. Por quê? Porque a ofensa passou a ser vista. Aquilo que antes não era visto como erro, como pecado, agora é simples de analisar. Quando nós viemos para a igreja, que nós aceitamos a Jesus como Salvador, naturalmente nós somos orientados de muitas coisas na conduta moral que precisam ser mudadas, que Deus não vai concordar com tantas coisas. Quando eu cheguei, me disseram uma série de coisas que eu, jovem, fazia porque era um processo natural de alguém que vivia no mundo e vivia o pecado e não conhecia Deus. Mas aí me deram algumas regras que eu precisava seguir. Aí, olha, você não pode fazer isso, aquilo outro, não convém, não convém, não convém. Aí o meu pecado abundou, porque naquele momento eu comecei a perceber o tanto de coisa errada que eu fazia na vida. O pessoal entende isso errado. Não quer dizer que eu posso pecar deliberadamente ou pecar muito mais, que a graça vai resolver todo esse problema. Tudo bem, a graça resolve mesmo, porque ela é superabundante. O apóstolo João escreve assim: Filhinhos, eu escrevi para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto do Pai, que é a propiciação pelos nossos erros e pelos nossos pecados. O que nós lemos nesse texto é o seguinte: que se o pecado nos domina, se nós não conseguimos desvencilhar das amarras do pecado, nós somos escravos do pecado.
Jesus um dia falou assim, olha, vós sois do diabo, porque o diabo é o vosso pai, porque vocês fazem aquilo que é o desejo dele. Se nós andamos em justiça, nós fazemos a vontade do Pai do céu, que é Deus, porque a justiça vem de Deus. Mas eu quero dizer a você que nada justifica nós continuarmos no erro. De repente, de vez em quando, algumas coisas vão acontecer e nós não vamos conseguir nos manter focados naquele alvo que nós precisamos ter. Nós não vamos vacilar em algum ponto da vida. Porque Paulo até diz isso, olha, o mal que eu não quero fazer eu faço. O que me está o querer, mas não está o realizar. E o bem que eu quero fazer, às vezes eu não consigo fazer, porque a minha natureza é natureza de pecado. E essa natureza me impele e ela me empurra para aquilo que não é bom. Não é assim que funciona? Pois é. Nós temos uma rica e grande promessa, vida eterna. Aí há um balanço. O texto, o último versículo que nós temos, fala assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Qual é o alvo da tua vida, meu irmão? Ao longo do tempo, o objetivo dos crentes foi mudando. Ao longo do tempo, o objetivo nosso, ele foi mudando. Nós descobrimos que quando nós servimos a Deus, nós podemos ser abençoados nessa vida. Nós descobrimos que se nós formos liberais para com Deus, ele também se torna liberal com a gente. Nós descobrimos que é um processo até natural, quando nós viemos para a igreja, que nós aceitamos a Jesus, se nós tivermos um pouquinho de capacidade administrativa, nós vamos melhorar nossa vida financeira. Aí começaram a pregar que isso é o objetivo de Deus na nossa vida. Começaram a pregar que a nossa vida está atrelada ao sucesso financeiro. Isso é uma mentira. A Bíblia diz que não houve homem maior do que João Batista. O próprio Jesus falou isso. João Batista não tinha um carro. Na verdade, ele não tinha nenhum cavalo para andar, ele tinha nem um jumento para andar. Então, financeiramente, João Batista era um homem fracassado. Comia gafanhoto, mel silvestre, andava a pé. Era uma tendência dele, mas ele também não tinha roupa para vestir, porque as roupas dele eram feitas de pelo de animais. Eram fiadas, não era peles, era pelos de animais. Era um sistema muito simples de vestuário. E nós observamos o seguinte, Jesus fala assim, ele foi o maior. Então Deus não mede a nossa fé, não mede a nossa grandeza espiritual pelos bens que nós possuímos, mas você sabe que a cultura evangélica moderna, ela tem medido o sucesso de alguém pelos bens que ela possui. Olha, os nossos bens não são problema se nós soubermos conduzi-los. Termos as coisas não é problema. Na verdade, é um reflexo da nossa vida espiritual, quando nós prosperamos financeiramente. Mas não é esse o objetivo de Deus. E não deve ser o meu, e não deve ser o seu. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morte fala condenação. O salário do pecado é o inferno. O salário do pecado é morrer. A segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo e enxofre. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós nos atrelamos e nos prendemos muito a essa vida. Nós não conseguimos desvencilhar a nossa vida do receio da morte. Porque nós formamos todos o nosso reino e todo o nosso contexto de vida naquilo que nós possuímos e podemos alcançar por aqui. Temos uma família, temos uma casa, temos uma fazenda, temos um carro, temos uma bicicleta, temos um par de patins, temos sonhos. Temos sonhos. Temos sonho de estudar, de formar, de fazer alguma coisa. E nós colocamos tudo na nossa vida, aqui nessa vida, e nas coisas daqui. E eu quero dizer uma coisa. O dom de Deus gratuito chama-se vida eterna. E esse deve ser o foco do nosso objetivo. E eu vou te falar uma coisa. Só tem duas formas de entrar na vida eterna. Ou morrendo, ou sendo arrebatado por Cristo. O que aconteceu com todas as gerações até hoje foi morrer. E às vezes nós ficamos em atitude desesperada diante da morte. Mas a morte não é um fim para aquele que serve a Deus. A morte é um meio. Não estou falando para você querer morrer, não. Só estou dizendo para você
E são processos naturais que acontecem. Para nós que servimos a Deus, isso é uma passagem de uma vida ruim a uma vida melhor. A grande promessa que Deus tem para mim e para você é a vida eterna. Em Cristo Jesus. Sem Jesus, a vida eterna não é vida, ela é morte. E qual tem sido o nosso foco? O que você mais tem buscado na sua vida? O que você mais tem almejado? Você sabe aquele negócio de trabalhar em 2, 3 trabalhos e não tem tempo de ir para a igreja, não tem tempo de ler Bíblia, não tem tempo de orar, não tem tempo de servir a Deus? Te deixam aqui. Até o dia que você morrer, porque de todo jeito você vai morrer. Ou servindo a Deus ou não servindo. A morte é um fato. Mas aqueles que conseguem colocar o coração na promessa gratuita de Deus de vida eterna, eles vão viver aqui. Mas eles terão uma esperança pós-morte. Eles terão um caminho, um objetivo alcançado depois da morte. Jesus falou assim, olha, não junte as vossas riquezas nesse mundo, porque aqui a traça corrói, a ferrugem consome e o ladrão rouba. Ajuntai o vosso tesouro no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Se você é daqueles que tem preocupado demais com a vida material, se você é daqueles que tem preocupado demais com tudo que você adquiriu nesse mundo, saiba uma coisa, isso aqui tem os dias contados. Mas Deus tem uma promessa para você. Se você se soltar das garras do pecado, e se você servir a Deus nessa vida, você vai ter o prêmio da vida eterna. E você não paga por isso. Você não precisa pagar, você não precisa comprar isso. Porque a Bíblia diz que a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Isso é a resposta da graça na nossa vida. Nós recebemos sem merecer. Nós não temos como pagar o que recebemos. Eu quero que você pense nisso. Se você não tem um foco na vida eterna, volte a ter. Porque é isso que interessa. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.